falar de ciclo do mau comportamento. O que é o bendito do ciclo do mau comportamento? A criança tem uma necessidade. A criança tem, todas as crianças do mundo, do universo, do planeta, da galáxia, tem a necessidade de conexão e de apego. Todas elas, vêm de fábrica assim, não tem o que fazer. Então toda criança tem lá a necessidade de conexão, toda criança tem a necessidade de comer, toda criança tem necessidade de dormir, toda criança tem necessidade de fazer cocô, não é? Toda criança tem. Toda criança tem necessidade de ser amada, toda criança tem necessidade de ser ouvida, tem necessidade de ser entendida, toda criança tem necessidade de liberdade, que eu comentei lá na live passada, que eu falei sobre as fases do desenvolvimento. Toda criança tem tudo aquilo de necessidade, explorar, se desenvolver, buscar independência, é um monte de necessidade. A criança precisa de um monte de coisa. A criança tem necessidade de aprender a lidar com sentimentos porque eles nascem sem saber. Ele sente raiva, bate no amiguinho. Então eles nascem sem saber. Aí tem esse monte de necessidade, 1,5 milhão de necessidades. Em algum momento, essa necessidade vem, essa necessidade surge. E aí a criança, ela não sabe dizer para o adulto, ela não sabe falar para o adulto: mãe, eu preciso disso, pai, eu preciso disso. A criança não sabe o que dizer para o adulto, ela não sabe falar dessa forma, ela nem entende dessa forma. Então a necessidade vem, e a criança vai demonstrar essa necessidade de alguma forma. De algum jeito isso vai refletir no comportamento da criança. Ela vai ficar chorona, como eu falei, ela vai ficar mentirosa, alguma coisa ela vai fazer. Só que quando a criança se comporta mal, quando a criança fica chorona, quando a criança fica birrenta, quando a criança fica mentirosa, o adulto, na educação tradicional, faz o quê? Briga. Então a criança tá com a necessidade. Aí a mãe olha para a criança fazendo birra e briga, e bate, e grita. Aí aquela necessidade da criança que estava desse tamanho fica assim. Porque a mãe gritou. No lugar da mãe atender a necessidade, ir lá e resolver, ela brigou. E brigar não resolve nada, não atende necessidade nenhuma do teu filho. Teu filho não tem a necessidade de levar bronca. Então a necessidade dele, que era desse tamanhinho, cresce. Aí quando a necessidade da criança cresce, o que ela faz? Ela vai se comportar pior. Então aquela criança que estava birrenta vai ficar mais birrenta. Porque a necessidade dela era pequena e agora tá grandona. Aí a mãe da criança vai fazer o quê? Brigar de novo, porque a criança tá mais birrenta. Aí a necessidade cresce mais. Aí a criança fica mais desobediente, mais chorona, mais mentirosa. Aí a necessidade cresce mais. E a mãe briga de novo. E a necessidade vai crescendo. E isso é um ciclo infinito. Esse é o ciclo do mau comportamento. A criança se comporta mal desse tamanho. A mãe briga, a necessidade aumenta, a mãe briga, a necessidade aumenta, a mãe briga, a necessidade aumenta. Toda vez que a necessidade aumentar, o comportamento da criança fica pior. Quanto pior fica o comportamento da criança, mais os pais brigam. Quanto mais os pais brigam, mais aumenta a necessidade. Quanto mais aumenta a necessidade, mais pior o comportamento. E isso faz um círculo vicioso que não tem mais fim. Isso cresce e toma uma proporção imensa, inimaginável, porque a coisa não termina, ela se autoalimenta. Tá entendendo? Ela se autoalimenta. Quanto mais necessidade, pior o comportamento, mais bronca, mais necessidade, pior o comportamento. Entende? Por isso que quando eu fiz a live sobre conexão, uma frase que eu usei, uma coisa que eu disse é: quanto pior estiver o comportamento do teu filho, mais atenção e compreensão ele precisa e menos bronca. É totalmente o oposto do que a gente faz. Quanto pior tá a criança, mais a gente quer castigar. Igual o comentário do Ismael, o filho dele tem 11 anos, mente, faz coisas escondido, desobedece e ainda maltrata com palavras, fala o que não devia. Se a gente pega esse menino e põe ele de castigo e grita com esse menino e bate nesse menino, é que ele tá grandão, né? Com 11 anos, acho que ninguém mais bate nos filhos. Não sei, vocês batem no filho de vocês com 11 anos? Eu não sei mesmo, eu não acho que tem que bater com idade nenhuma, então. Mas você entende? Quanto mais brigar com esse menino, pior ele fica, mais mentiroso ele fica, mais terrível ele fica. Não vai resolver. Você vai pôr de castigo, a próxima coisa que a criança aprontar vai ser pior que a anterior. Aí você vai chegar e falar: nossa, não dá jeito. E realmente não dá jeito. Você não está resolvendo, você está alimentando o ciclo do mau comportamento. Isso que era um apego pequenininho, um apego inseguro pequenininho, agora está o tamanho de um boi. Entende? Só alimentou o ciclo. Quanto mais a gente briga, quanto mais você bater de frente, você bater, você proibir,
pior vai ficar. O que você tem que fazer é quebrar o ciclo do mau comportamento. Como que você quebra? Recuperando o apego. Para de brigar com a criança, se afasta da situação, respira, enfia na tua cabeça que o teu filho não precisa levar bronca. Se levar bronca adiantar, você não estava aqui agora. Você não estaria reclamando que a criança só piora. Se levar bronca resolvesse, você não ia ter problema. Se você tem problema é porque não está resolvendo. É tão simples a conta. Se você fez, não resolveu, e aí? Entende? Então o que a criança precisa? Ela precisa que você recupere o apego dela. Como que você recupera? Através de conexão. É o que eu falei, apego não tem segredo. A gente recupera através de conexão. E aí você troca todas as ferramentas ruins de educação, gritar, bater, castigar, enfia ferramenta boa. No lugar de bater, de castigar, de gritar, de proibir, você começa a ensinar consequência. Você começa a ensinar responsabilidade. Você começa a desenvolver bons hábitos. Tudo isso tem live. Tem live de consequência, tem live de castigo, tem live de bons hábitos. Tudo isso já tem conteúdos que eu fiz. Você troca a ferramenta antiga de gritar, bater, castigar e põe a ferramenta nova no lugar. Não é deixar a criança solta e falar, então tá bom, vou soltar na vida e ver no que dá. Porque aí você cai na permissividade. É para você sair do autoritarismo e vir para a educação sem trava, não para você sair do autoritarismo e cair na permissividade. A permissividade não vai educar teu filho, não é deixar fazer o que quiser. Ai, toca o terror aí que eu não me importo. Não é assim. Você vai parar de bater? Vai. Você vai parar de gritar? Vai. Você vai parar de castigar? Vai também. Você vai parar de proibir? Vai. E vai colocar um monte de outras ferramentas no lugar. No lugar de proibir, eu ensino responsabilidade. No lugar de bater, eu ensino consequências. No lugar de castigar, eu ensino consequências. Você troca, você tira, você joga lixo a ferramenta ruim e põe a ferramenta boa no lugar. Tá entendendo? Mas antes de fazer isso, o primeiro passo é recuperar o apego dessa criança. Você tem que quebrar o ciclo do mau comportamento. Então você tem sim que olhar para o teu filho no momento em que ele estiver muito ruim. Quando a criança está se comportando muito mal, é o momento que a criança mais precisa de acolhimento. Porque se nessa hora você bater de frente, você só piora. Esse é o momento de você começar a fazer o processo de recuperar apego. Então você vai ter que evitar de ficar brigando, de ficar gritando, você vai ter que parar completamente com isso, porque isso não está te levando a lugar nenhum.